Bom, gente, para quem está chegando agora, o nosso tema de hoje é IQ, a morte e o morrer. E temos aqui a honra de conversar com o professor doutor Fábio Mariano, que é, um querido amigo, amigo de muitos e muitos anos, e meu filho de santo, meu primogênito. Axé, axé. Mas antes de tudo, um amigo, 25 anos de amizade, que nós comemoraríamos nosso jubileu de prata este ano com uma viagem, mas essa viagem foi adiada, não foi cancelada. Eu, ele e Wagner, né, que é outro querido da nossa tríade, e vamos comemorar, né, no momento oportuno, quando tudo isso passar, a gente certamente vai comemorar esses nossos anos de amizade. Fábio, o tema é a morte e o morrer. O que que você tem a me dizer a respeito desse tema? Qual é a sua relação com o tema? Como é que esse tema te toca? Como é que esse tema chega na sua vida? E o que tudo que você tem estudado até hoje nos ajuda, né? Pode nos ajudar a entender esse momento que a gente está passando. Então, boa tarde novamente a todos e todas. Queria agradecer imensamente, é uma honra fazer essa live conjuntamente, em nome da minha filiação, da nossa amizade. Agradecer muitíssimo essa possibilidade de diálogo. Queria já começar agradecendo também o Fred, que é o produtor. Depois a gente vai postar uma foto aqui de tudo que está feito aqui no entorno, luz, câmera e ação, para a gente poder fazer essa live para que aconteça da melhor maneira possível, né? Eu vou tomar a liberdade aqui de começar lendo um trechinho de um livro que se chama Diálogos dos Mortos. Ele é organizado por um pesquisador que se chama Henrique Muratio, que é aqui do Brasil, mas é um especialista nas histórias gregas, e ele fala uma coisa que é muito... Num dos diálogos entre Aquiles e Antíloco, ele diz o seguinte: todos nós jazemos, Antíloco, nas mesmas trevas iguais, sem nenhuma diferença entre nós. Nem mesmo os troianos mortos me temem, nem os aqueus me respeitam. A igualdade de direitos é perfeita. E um morto, seja ele bom, seja mau, é igual ao outro. Essas coisas me afligem, e eu sinto não ser um servo e estar vivo. Esse diálogo aqui é um diálogo que ele estabelece para falar justamente e para reafirmar que na morte nós somos todos iguais. E eis aí a nossa primeira discordância com ele, com esse diálogo, quando ele diz que ao tratar da morte como uma igualdade ou de todos os mortos como iguais, ele incorre num erro de não reconhecer as diferenças que existem entre todos nós, né? Quando essa pesquisa chegou às minhas mãos, quando eu comecei a fazer a minha tese, eram várias provocações que vinham de todos os lados. Uma história pessoal na minha família, na mesma semana em que a minha mãe morre, morre também o irmão dela, quer dizer, ele morre numa segunda, ela falece numa quarta, e havia ali uma disparidade, porque ele morava na Zona Leste, minha mãe na Zona Oeste, havia ali uma diferença de valores que era o dobro daquilo que se tinha feito para o sepultamento dele. Uma segunda coisa que me chamou a atenção era a provocação de um amigo de um terreiro, em que o pai de santo dele havia falecido, e ele me perguntava a respeito dos direitos aos rituais fúnebres, porque a família havia proibido. Até o momento, eu nunca tinha me deparado com aquilo e considerava um verdadeiro absurdo que aquilo pudesse acontecer, porque eu falava, não é possível que hoje em dia isso ainda aconteça. E falei para ele de quais os trâmites que eu via do ponto de vista do direito fossem possíveis para que ele pudesse realizar os rituais. No final das contas, eles acabaram voltando atrás, não fizeram, e o pai de santo foi enterrado sem as honras fúnebres, digamos. E daí um terceiro elemento que me chama a atenção é que quando eu fui dar aula no Transcidadania, muitas das vezes em que eu estava lá dando aula e que a gente estava falando sobre a formação do sujeito político, do objetivo da política e tudo mais dentro das nossas cidades, vira e mexe eu escutava um comentário de que algum beneficiário ou beneficiária, ou algum conhecido ou conhecida tinham falecido,
e havia uma dificuldade de localizar o corpo justamente por causa do não atendimento de um princípio fundamental que era o do nome social. Ou seja, a morte não nos iguala. A morte, ela sempre se colocou dentro de um campo que é um campo político de disputa de de como o Estado controla os corpos, a vida das pessoas, no que diz respeito ao seu nascimento e no que diz respeito à sua morte. E é muito importante colocar isso, porque o Foucault ele já dizia na microfísica do poder, quando ele começa a falar da medicina e de como a medicina vai se colocando como horizonte institucional para controlar os corpos e as vidas e tudo mais, junto com as demais instituições, que o Estado tem justamente essa função, que é uma função de controlar de que maneira cada cidadão ou cada cidadã vai viver ou vai morrer. A Sidneia está lembrando aqui da mãe Estela, mas a mãe Estela foi um caso que apareceu depois de quando a pesquisa tinha acontecido, mas ela é, de fato, um caso emblemático daquilo que aconteceu. Mas ele é emblemático, para mim, por duas coisas. Primeiro, por não se realizar o desejo, mas segundo, por considerar que o direito, como instituição e como instituição de poder, tivesse sido invocado para que se realizasse. O direito, ele nasce da violência, ele não nasce da pacificação da sociedade. Então, quando ele é invocado, ele nasce porque já houve um ato violento que foi esse, em não se permitir, à primeira vista, ali a realização dos seus rituais de axexê, dos seus rituais fúnebres. Mas mais do que isso, a gente permitir que o direito entre na nossa seara, na seara do campo religioso, para estipular quem deve ou quem não deve ter um ritual, isso para mim, ali eu já considero que há um caso de violência explícita contra as religiões de matriz africana. Então essa pesquisa ela chegou por aí. Primeiro porque não se tinha direito ao nome, no decorrer da pesquisa o nome foi concedido, o CNJ acabou regulamentando e tudo mais, mas muitos juízos e muitas famílias ainda não consideravam aquilo um direito 100% para a família. Tanto que várias famílias recorreram e acabaram conseguindo na justiça o direito de realizar a inumação do corpo com o nome de acordo com a orientação biológica que aquela família reconhecia. É importante pensar também que no decorrer dessa pesquisa, o nome ele era um fato, mas nós começamos a colocar uma outra coisa em consideração, que era considerar que as políticas de morte do Estado, elas não infringiam sobre determinado aspecto, mas senão sobre todos os aspectos, porque se considerava, portanto, o alto número de mulheres que morrem, o alto número de LGBTs que morrem, e hoje nós comemoramos, se é que pode ser comemorado, né, o Dia Internacional de Combate à Homofobia, e começamos um dia como esse falando da morte do Demétrio Campos, que era um homem trans e que se suicidou, né? Que não podendo existir, tinha que suportar o peso da própria existência. E ao suportar o peso da própria existência, o Estado foi lá e fez com que ele não conseguisse viver mais dentro de determinadas condições. Então, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, nós percebemos que muito mais do que o nome, o que a gente tinha eram vários marcadores que eram desrespeitados a todo momento e que faziam com que, então, houvesse uma gestão da morte pelo Estado e uma normatização da escassez de direitos, aquilo que a gente vai chamar de economia de direitos entre os vários segmentos. E é claro que não dá para considerar isso sem considerar vários marcadores. Os marcadores de raça, de gênero, de classe, de território, de religião e assim por diante. Porque ainda hoje, religiões de matriz africana, os familiares, querendo se apossar daquilo que ela considera direito, proíbe aí a realização de ritos. E nós estamos numa fase emblemática, por quê? Porque nesta fase emblemática em que nós estamos, há uma proibição, diante de vários decretos aí de estado de emergência, em várias cidades e estados, mas eu estou falando especificamente de São Paulo, em que velórios já não são mais permitidos.
a inumação do próprio corpo já não pode mais ser acompanhada pela família. Hoje eu acompanhei um caso, desde manhã estou acompanhando esse caso de uma pessoa que faleceu vítima da Covid-19. A família foi notificada, foi ao hospital, fez toda a documentação assim, a jato, em questão de nem de 1 hora, fez a realização, marcaram o enterro, mas foram notificados de que nem 10 pessoas poderiam comparecer. Conversaram com a família, quando a família, enfim, resolveu o que ia fazer, foram novamente notificados de que somente 3 pessoas poderiam acompanhar o corpo, e quando o corpo chegasse ao cemitério, não teria nem velório, porque entraria ali numa fila do crematório para ser incinerado o corpo. Ou seja, os corpos, eles continuam sendo classificados. E na medida do que eles são classificados, o Estado continua decidindo como é que essas pessoas vão ou não vão receber os seus direitos. E então essa pesquisa, quando ela se realizou, ela tinha esse horizonte. Embora tinham sujeitos e sujeitas travestis e transexuais que estavam ali, o que nós percebemos é que o Estado continua fazendo a gestão da morte de maneira muito emblemática e de maneira muito discriminatória em relação aos seus cidadãos e cidadãs. Muito bem. Ô, Fábio, quando a gente pensa na morte enquanto uma construção social, em que a gente percebe, por exemplo, que muitas vezes as pessoas confundem a morte com o morrer, né? E acho que o nome da live, né, o título da live que você propôs, foi muito feliz nesse sentido, especialmente porque coloca as duas coisas como complementares. A gente pode dizer, em certa medida, né, que a morte até é democrática, mas o morrer não é, né? O morrer não é democrático, porque implica uma série de questões, né, uma série de desafios, inclusive no nosso caso, no caso dos afro-religiosos, que a gente precisa estar pronto e instrumentalizado muitas vezes para enfrentar. Tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista social, né, dos embates que a gente sabe que por vezes a gente tem que enfrentar, mas mais do que isso, né, para além disso, a gente tem toda uma questão de um entendimento da morte, né? E aí eu quero trazer a questão religiosa para dialogar, né, com todos os componentes que você traz, sobretudo porque a gente tem o orixá morte, né? Iku é o orixá morte, né? E Iku, ora se apresenta de uma maneira muito afável, né? Iku se apresenta como um orixá muito belo. Dizem que é um belíssimo orixá, né? Um homem muito lindo, um homem muito bonito, muito atraente, inclusive. Mas, ora, a morte aparece como um ser disforme, que anda abruptamente, que anda com um cajado muito pesado, com o qual, violentamente, ela ataca as pessoas. Isso mostra que a morte também tem formas, né, de se manifestar. E é claro que eu estou falando da decorrência do morrer nesse sentido. Né? Não estou falando do orixá Iku, mas da decorrência do morrer, né? E quando esse momento violento, às vezes, vem por meio de uma doença que se manifesta de maneira epidêmica, né? Ou seja, uma doença social, uma doença que assola a sociedade como um todo e traz a morte, né? Da mesma forma que ela foi mostrada no mercado de Ojaifé, né? Quando se confeccionou a roupa de Egum, ou quando Etu, a galinha da Angola, assustou e afugentou a morte, quando as vestes de Egum também assustaram e afugentaram a morte, ou quando Ibeje, né, o orixá Gêmeos, né, botou a morte para dançar. Então, a morte, quando se apresenta de maneira assustadora, nós sempre temos dentro das nossas histórias sagradas um orixá ou algum elemento, né, da nossa tradição que coloca a morte de uma maneira mais leve, que faz com que a morte se torne novamente algo leve, né, algo belo, algo que é incluído, digamos assim, no seio da vida, né? Porque a gente sabe que a morte não precisa de nenhuma condição, a morte não precisa da doença, a morte não precisa da idade, né? Porque novos, jovens, recém-nascidos morrem, velhos morrem, mas a única condição para a morte a gente sabe que é a vida. Então, a vida e a morte são companheiras constantes. Mas a gente sabe que essas decorrências, elas fazem com que a morte, ora, se apresente mais leve, mais afável,
com o seu toque muito sutil, que, né, que tocando levemente o ará, o corpo, né, ele consegue arrancar o eni, o sopro da vida. Então, essa morte leve, essa boa morte, essa morte positiva, essa morte que acontece de maneira natural, inserida, né, no contexto social, essa morte que não desorganiza, essa morte que não está fora do lugar, ela é diferente da morte que a gente está vivendo hoje. E muitas vezes é diferente da morte que nós, afro-religiosos, temos que enfrentar quando a gente se depara com a discriminação, com o preconceito e com o racismo religioso que impede, por exemplo, que os nossos atos fúnebres tão importantes para que a gente adentre ao país da morte, para que a gente se torne um ancestral, tão importante para isso, que esses atos sejam impedidos de ser realizados. Então, como é que a gente olha para essa morte enquanto uma construção social e como é que a gente olha para o morrer, né, a partir do momento em que a gente percebe Iku chegando tão violentamente, né, com o seu cajado transformado em porrete, e também quando essa morte pode voltar a ser leve, né, e o que talvez falte agora para que, nesse momento em que a gente vê, né, o mito, né, de Ojá e Fé, do mercado de fé, se reproduzindo com essa morte em massa, né, muita gente morrendo ao mesmo tempo, o que a gente precisa fazer para tornar, nesse momento de epidemia, de pandemia, enfim, o que a gente precisa fazer para tornar a morte mais leve? E como nós, afro-religiosos, que já temos enfrentado há tanto tempo o impedimento dos nossos ritos, o que nós temos para ensinar e para contribuir para outras religiões, por exemplo, que veem os seus ritos impedidos por uma questão de saúde pública? Como é que você vê essa questão? Eu penso, analisando essa pergunta agora, eu fico pensando no seguinte: dentro das nossas religiões, a gente lida com a morte e não a morte como fim, né? A morte não nos leva ao fim e, ao contrário disso, ela nos restitui de uma coisa que você falou em uma das suas lives, daquela nossa dignidade, daquilo que nós vivemos em vida, daquilo que nós fizemos, daquela ética que nós plantamos dentro dos nossos terreiros, das nossas famílias, das nossas ebés, né? Das pessoas que estão ali no nosso entorno. Então, como nós já aprendemos desde o início de que a morte ela não é um fim em si, mas ela é uma continuidade, porque nós estamos restituindo à Terra aquilo que a própria Terra nos deu e por isso que nós devemos estar ali, eu fico pensando que o aprender a morrer é como se diz naquela frase latina, o carpe diem, né? O melhor dos mundos é que o aprender a morrer seja exatamente isso. No dia a dia, você leve isso com tamanha sabedoria, com tamanha altivez, com tamanha abundância de se reconhecer de como você se fez no seio da sua ebé, da sua comunidade e no seu meio social, que você caminha para aquilo de uma maneira que é justamente um coroamento daquilo que existe. Nós vemos várias vezes, e eu tenho acompanhado muitas falas nesse sentido, de que aquilo que se lamenta hoje em dia por parte dos afro-religiosos é justamente a questão de que, a pandemia chegou violentamente, matando nós e os nossos, mas tudo que eu queria, porque tudo que eu fiz é para ter direito a todos os meus rituais. E hoje em dia nós não vamos ter isso. Então, essa dignidade é uma dignidade que vem sendo suplantada no dia a dia, no cotidiano, por uma política que é uma política de morte. A gente pode fazer várias lembranças aqui, que do ponto de vista histórico, o Paul Virillo, né, que fala do Estado suicidário, ele vai dizer, os meios de produção estão todos se transformando para os meios de destruição. E daí você pergunta, bom, mas quais são os meios de destruição que estão sendo implantados? O primeiro é a falta das suas questões de foro íntimo que não são respeitadas. Então, quando você não pode ser velado, quando você não pode ser enterrado, quando você não tem direito aos seus rituais, você tem ali num grupo que é sistematicamente invisibilizado, marginalizado, despotencializado das suas forças, uma destruição. Quando você tem, do ponto de vista econômico, hospitais, no momento em que você monta hospitais de campanha, e que você precisa montar hospitais de campanha, que o governo, ao invés de fazer isso
Em todas as suas regiões, ele começa a fazer isso onde? No centro, porque você está sempre favorecendo quem? Um determinado grupo que está numa região central e que tem maior poder aquisitivo. Aquele que é pobre, aquele que não tem condições, aquele que depende, por exemplo, de mobilidade urbana. Até chegar no hospital pode estar morto. Essa também é uma questão. Quando você tem um superfaturamento, veja, nós temos respiradores superfaturados, são comprados superfaturados, quando chegam aos hospitais, eles estão com defeito. Eu fico lembrando, quando eu olho essas notícias, eu lembro daquela máxima do nazismo, do Hitler, quando Hitler vai lá e diz, se a guerra está perdida, que pereça a nação. Então, o que nós acabamos tendo aqui é o perecimento da nação em prol do quê? De uma gestão da morte e de uma má gestão da morte que não vem acontecendo. Mas é importante também, embora estejamos todos confinados, que a gente precisa lembrar e recuperar a história, porque do ponto da perspectiva histórica, de como a morte foi se configurando dentro das nossas comunidades, das nossas sociedades, nunca se aceitou também tão passivamente que essas coisas acontecessem. Então, um decreto de 1861, em que se dizia que as covas eram covas que se classificariam em covas de primeira e de segunda categoria, primeira e segunda classe. A de primeira classe, evidentemente, para as pessoas que tinham lá condições financeiras para levar e tudo mais, e a de segunda classe para os pobres. E para as pessoas escravizadas e descendentes dos seus escravizados e assim por diante. Era aquilo que a gente conhece como cova rasa. Mais tarde, a partir de 1890, nós também temos decretos em que você começa a retirar da religião, e especialmente da igreja, a responsabilidade sobre os cemitérios, dos campos santos, como eram chamados. E daí entra uma coisa que eu acho que é importante da gente observar, que é a insurgência e o papel fundamental das irmandades, especialmente na Bahia, quando as irmandades iam lá para contestar. Não, nós não queremos ser enterrados em determinada situação. Nós queremos ser enterrados dentro das nossas condições, que são condições que nos garante a dignidade de quem morre e de quem viveu para este morrer. De quem viveu para isso. Porque, e eu vou dar um segundo exemplo, que é um exemplo mais recente, muito antes da pandemia, uma província da China, por exemplo, a fim de fazer valer os seus lotes de terra e de querer que as suas terras valessem mais, determinou que para que não tivesse acúmulos de corpos e as terras fossem aproveitadas para a agricultura, que os enterros estavam proibidos. Todos os corpos iam ser incinerados. Automaticamente, aquilo causou uma comoção, mas causou uma comoção dentro também de um determinado grupo etário, que eram as pessoas mais velhas, as guardiãs da tradição chinesa e daquela religião, que diziam não. Então, tem um problema aqui. Começaram a se suicidar, que era uma forma de fazer com que o Estado chamasse a atenção do Estado de que aquilo atrairia lá uma má sorte para aquela província e para as demais que estavam adotando essa ação. Ou seja, os rituais, o morrer, ele deve ser como um dia feliz, dia a dia feliz, porque é para isso que a gente ama. Mas a gestão da morte não tem permitido que isso aconteça. Por isso a insurgência, ela é mais do que necessária para fazer com que a gente retome. E eu digo novamente, é uma tristeza que a gente tenha que invocar o direito, mas talvez seja necessário que a gente invoque o direito para fazer com que os nossos corpos, a nossa dignidade, aquilo que nós temos como tradição, sejam mantidos dentro das nossas RBS. Muito bem. Ô, Fábio, se a gente pensa que essa morte que se produz enquanto desordem, né? Essa morte que vem e desorganiza a sociedade, ou seja, quando ela vem com essa epidemia, quando ela se apresenta como um fato extraordinário. A gente pode entender a morte como um fato social, né? Mas nesse caso, a gente está falando de uma morte natural, né? De uma morte que faz parte, é uma decorrência, é uma consequência, enfim, mas ela pode ser também um fato extraordinário,
né, que é aquilo que eu chamo de morte fora do lugar, que pode acontecer, inclusive, do ponto de vista individual ou do ponto de vista social, mais amplo. E do ponto de vista individual, a gente entende essa morte fora do lugar como a mãe que enterra um filho, né? O suicídio, aquele que morre muito jovem, de uma maneira violenta. Então, sempre a gente teve, do ponto de vista individual, enfim, né, das nossas comunidades, a morte nos tocando, ainda que compreendendo isso como um fato natural, a gente sendo tocado pela morte, por essa morte que está fora do lugar. E também pensando nisso como um fato extraordinário, do ponto de vista mais amplo, do ponto de vista mais complexo, né, social, que causa desordem, a desorganização da sociedade. Né? E nesse caso, a gente tem, inclusive, as epidemias, a gente tem as guerras, a gente tem a morte causada por escassez, por fome, a gente tem os genocídios. Então, essa desordem, essa perturbação do equilíbrio, como a gente pode restituir, né? Como é que você percebe a possibilidade de restituir a ordem, né? Partindo do pressuposto de que a morte ela nos visita todos os dias, né? Ela nos visita todos os dias, mas quando ela vem, né, com o peso desse cajado violentamente lançado, né, sobre a humanidade e causa a desordem, como é que a gente pode pensar na restituição, não, obviamente, das pessoas que se foram, mas na restituição da ordem, a partir do momento que a sociedade possa se reorganizar. Então, como é que a gente pode, por meio do rito, por meio de todas as tradições, enfim, religiosas, como é que a gente pode perceber a sociedade se reorganizando? E como depois de uma pandemia como essa, como é que você enxerga a humanidade e o olhar para a morte depois de tudo isso que a gente está vivendo? Né? Porque no mito a gente tem um tempo de paz, né? Voltando quando a morte vem violentamente, e aí, né, entram em cena, né, os nossos elementos sagrados para trazer a morte para o seu lugar de leveza, ou seja, de parte da vida, em que ela é uma decorrência. A gente tem depois um tempo de tranquilidade, paz, reequilíbrio. A gente está vivendo isso hoje, né? A gente está vivendo essa morte fora do lugar. A gente está vivendo essa morte violenta pela quantidade de pessoas que estão morrendo por conta de uma doença. É a sociedade desorganizada, é a sociedade desequilibrada, é a desordem se instalando. Como é que essa sociedade vai se reordenar e como é que você vê quais são os quadros sociais que você acha que vão se formar a partir do término, ou pelo menos enfim, do entendimento desse momento de pandemia e do controle dessa doença? Essa pergunta ela é boa, é uma pergunta que eu tenho pensado faz tempo numa resposta desde que começou a pandemia. E eu acho é muito cedo para a gente dizer o que será o pós-pandemia, né? A gente vê uma análise daqui, uma análise dali, enfim, e a gente percebe como todas essas análises, inclusive, elas têm patinado porque a gente só consegue ter vistas ou olhos para aquilo que a economia tem produzido ou que irá produzir, que é uma massa de exclusão nunca vista antes, digamos. E a gente já consegue perceber isso pelos números que a gente acompanha e assim por diante. A morte, ela vem para causar exatamente uma ruptura, um desarranjo, um incômodo. E a gente que é da área, você mais do que eu, inclusive, você é de carteirinha, um cientista social, né? Eu sou um agregado porque eu cheguei depois. Mas eu digo, as ciências sociais, quando a gente vai tratar, por exemplo, dessa questão da morte, a gente vai falar que são justamente os ritos que vão fazer com que se amenize, com que se acalme determinada sociedade. O Godelier vai falar isso quando ele traduz lá 13, num livro que se chama Sobre a Morte, né, que foi traduzido, acho que o ano retrasado no Brasil, de 13 histórias que ele vai contando de comunidades que eram comunidades que sofriam com as suas rupturas, mas como é que elas se reorganizavam. E tem desde a questão judaica até indígenas
que come a própria carne, por exemplo, do seu morto, como forma de restituir a sua força. Mas essa é uma questão antropológica, né, de como as comunidades culturalmente vão se organizar e tudo mais. Do ponto de vista social, a primeira coisa que eu acho que nós temos que fazer é não aceitar a ideia ou de normalidade ou de novo normal que tem se plantado dentro das nossas sociedades. Porque se a gente considera que nós, diante de um quadro em que nós temos mais de 16 mil pessoas mortas, porque hoje nós já vamos estar nesse número, em que nós temos lá um número infindo de pessoas aguardando em corredores ou na própria porta dos hospitais, internações e assim por diante, nós temos um sistema que colapsou. Nós temos um sistema que mostrou para nós que não nos ensinou a morrer e se ensinou, não proporcionou as políticas que eram necessárias para que a gente pudesse prover dessa forma que é a boa morte. Então, o que a gente precisa fazer é transformar esse normal, ou aquilo que eles chamam de novo normal, numa insurgência de reivindicação daquilo que são os nossos direitos, daquilo que é necessário, assim como as sociedades vão fazendo. Quando a gente vai ler, por exemplo, a Invenção de Atenas e vai falar sobre a história da oração fúnebre ou do elogio fúnebre, Atenas foi uma cidade que, apesar de todas as guerras, ela se reinventou. Por quê? Porque existia uma massa que era uma massa de exclusão. Todos aqueles que não eram cidadãos, todos aqueles que não tinham direito à política ou que não podiam viver da política, não tinham direito à sua oração fúnebre. E qual era a reivindicação? A reivindicação de que aquilo ali fosse um direito que se espalhasse para todo mundo. Dali surgiu a lápide, né? Dali surgiu as insígnias que você escreve quando alguém morre, a oração fúnebre e assim por diante. Essa insurgência que havia lá é a insurgência que deve haver aqui. É com esse exemplo. Alguém pode dizer o seguinte, bom, mas você vai aprender a fazer isso justamente com os gregos, ou que nos trouxeram até aqui, com os romanos. Não, a gente pode fazer dentro da experiência das nossas próprias comunidades, que é a retomada dos nossos rituais. Nesse momento não, porque nesse momento, evidentemente, nós temos um caso de pandemia que é um caso crítico. Mas como coletivo, e eu digo isso, que a despeito de cada um ter a sua comunidade, é preciso que a gente torne o comum a base para que as nossas comunidades possam sobreviver, possam se reorganizar e possam reivindicar esse direito. Porque eu não duvido que amanhã ou depois, hoje já não pode fazer nenhum tipo de ritual fúnebre ali no cemitério, eu não duvido que amanhã ou depois não possamos definitivamente fazer. Quando você vai num cemitério de uma região central, como é o cemitério da Consolação, o que tinha ali era uma placa escrita diante do número de casos de infestações, de insetos, ratos e assim por diante, são proibidos quaisquer tipos de rituais, tá, tudo bem. Daí você chega lá no cemitério e quais são os tipos de rituais que são proibidos? 2. Ou dos japoneses, que dedicam lá comidas para os seus mortos, fazem lá, colocam seus incêndios, ou de afro-religiosos. As religiões, por exemplo, qualquer outra religião continuou praticando. Daí você escreve uma carta para a subprefeitura, superintendência do serviço funerário vai, faz daqui e dali, eles retiram a placa, retiram. Mas implicitamente permaneceu a ideia de que esses rituais não poderiam continuar acontecendo ali. Mais do que isso. Esses rituais não podiam acontecer porque nós nunca tivemos a chance de ser enterrado no cemitério da Consolação. Poucas pessoas tiveram. Andréia de Maio, ela teve um túmulo lá, e com a modificação do nome, porque ela tem um túmulo ali que foi um túmulo cedido. Ou seja, o que a gente não pode fazer é se conformar com esse novo normal, com essa ideia de que nós vamos restabelecer uma normalidade que vai nos colocar com um pé de igualdade. Essa igualdade é uma igualdade que não vai existir mais. Essa igualdade é uma igualdade que foi aprofundada, ela foi escancarada. E a gente precisa retomar essa ideia justamente para que a partir desses marcadores das nossas diferenças, a gente consiga fazer. Eu tenho na época em que houve a revolta lá que se chamava Cemiterada, né? Naquele livro A Morte é uma Festa, tinha uma coisa muito interessante. Quando eles diziam assim,
Aqueles que não forem religiosos não serão enterrados no Campo Santo, serão enterrados nos cemitérios privados. Imediatamente as irmandades foram lá. Mas tem uma coisa, as mulheres, a Michelle Perrot fala isso, as mulheres elas sempre foram destinatárias do corpo, embora elas nunca tivessem direito aos enterros. Mas quando ela coloca a ideia de que as mulheres cuidavam ali dos corpos e dos túmulos e do patrimônio arquitetônico do cemitério e tudo mais, automaticamente se formou um coletivo de mulheres que se chamava Partido Beato, que eram as mulheres que rezavam, as carpideiras, as que choravam e tudo mais, e elas se impuseram diante de todas essas divergências para dizer, nos nossos mortos ninguém vai mexer. Nesses mortos, ninguém vai desenterrar. Você pode dizer, bom, mas você vai fazer a exumação de todos esses corpos? E elas diziam, aqui não. A despeito de todas as 290 assinaturas, que para 1836 era muita coisa, tinham num documento exigindo que se enterrasse dentro daquele campo que era o Campo Santo, as mulheres foram fundamentais nessa luta para dizer, não, nos nossos mortos ninguém vai mexer. É essa insurgência que nós precisamos manter. Uhum. Eu acho que nós estamos acostumados às insurgências, né? Eu digo que dentro da nossa ética na Go, né, a insurgência ela é quase que um pré-requisito. E eu quero lembrar, né, de episódios que nos dizem respeito mais diretamente. Já falamos aí dos funerais da Mãe Stella, que eu acho que foi um caso bastante emblemático, né, em que a gente corria o risco de não ver os rituais da comunidade sendo cumpridos e uma Yalorixá de tamanha importância sendo enterrada sem as devidas honras e sem a participação da comunidade. O direito interveio, a comunidade conseguiu, através de liminar, né, trazer o corpo para dentro do terreiro. E aí eu quero saber, Fábio, quais são os precedentes que isso abre para a gente? Porque nós, né, que somos sacerdotes, muitas vezes nos vimos na situação de ser impedidos, né, de cumprir os ritos pela família. Eu mesmo, com toda a diplomacia que eu tenho, já estive muito perto, né, de ver aquela crônica que eu escrevi, né, o enterro do Pai de Santo, se reproduzindo na realidade, né? Quase que a gente viu isso nos funerais da Mãe Stella, quase que a gente viu isso em outras situações. Então, como é que a gente vai, do ponto de vista do direito, fazer, né, com que os nossos atos sejam respeitados, com que o cumprimento deles possa estar garantido, né? Se é que isso é possível. Há alguns anos você colaborou com um texto meu na Carta Capital, em que a gente falava, foi o texto que veio imediatamente depois do enterro do Pai de Santo, né? E aí vem um texto de quem é o morto, né, para discutir essa questão de quem tinha o direito de permitir ou não que alguma coisa fosse feita no defunto, né, e assim por diante. E a gente chegou naquela ocasião à conclusão de que a família é quem tinha o poder sobre o corpo e que, se a família dissesse que não, nada haveria a ser feito. Com o advento da jurisprudência, a partir da morte da Mãe Stella, você acha que isso abriu um precedente importante para a gente? É possível evocar esse dispositivo para que a gente tenha os nossos ritos assegurados? Então, essa pergunta é ótima, assim, é maravilhosa, porque eu falei da insurgência e eu sempre gosto de bater nessa tecla porque eu sempre penso que, a despeito da existência do direito, das regras e tudo mais, nós precisamos ter o plano B e o plano B é sempre esse, porque o direito não nos tem dado outras garantias. Mas é importante salientar uma coisa, que mesmo com o advento desses precedentes que aumentaram, a gente não tem um número, porque nós não somos educados, por exemplo, para ir lá bater na norma, e às vezes a gente fica com aquilo que o Odu 8, a gente tem que tomar cuidado com a piedade ilícita, né? A gente parece que fica com dó, então, portanto, da família, ou do morto, ou dos familiares, e acaba não procurando aquilo que é direito, e a gente não poderia, não deveria fazer isso.
Se por um lado nós temos a norma, a gente precisa considerar que também, por outro, a gente tem um judiciário que é muito conservador e muito religioso. E religioso, quando eu digo cristão. Quando eu digo cristão, eu digo de um conjunto aí de normas que não nos beneficiam. A primeira vez que me perguntaram, mas pode acontecer isso? Pode. Como? O Código Civil tem um artigo, que é o artigo 1881, que dá o direito da pessoa fazer lá uma declaração, que é uma declaração dispondo sobre os seus desejos no momento da morte. Mas tem uma questão, porque o patrimônio sempre fala muito alto, de que aquela pessoa também precisa prover de todos os meios necessários para que isso ocorra. A questão é que mesmo com isso, muitas vezes, nós não somos orientados ou educados para deixar a nossa prática. Eu sempre defendo uma coisa, aquilo que você professou em vida deve ser garantido no momento da sua passagem. Naquele momento, é o momento em que você vai referendar exatamente tudo aquilo que você construiu. Portanto, se você tem uma vida pública como tinha a mãe Estela, é mais do que desnecessário que a gente invoque o direito, mas tivemos que invocar o direito ali. E há outros casos também. Então eu digo o seguinte, toda pessoa que é filiada a uma religião de matriz africana, a um terreiro, a uma comunidade, ela deve manifestar, mas ela deve, sobretudo, formalizar ali os seus atos de vontade. E manifestar os seus atos de vontade implica em dizer que você tem conhecimento normativo do artigo 1881, assim como você tem um direito que é garantido, que é o direito à igualdade, que a própria Constituição de 1988 preconiza, quando ela não faz distinção em razão de raça, cor, gênero e credo religioso. Então, portanto, uma medida que vai fazer com que os terreiros eles também passem a se resguardar. E faz com que não só aquela pessoa que fez a passagem, mas que o próprio terreiro possa invocar aquele direito. E isso, por mais triste que seja, tem que ser feito. A gente também tem uma ideia, eu vi muitas pessoas, e isso aconteceu agora com essa coisa da pandemia, muitos casais que correram para fazer testamento, para fazer atos de declaração, porque a gente não sabia exatamente o que ia acontecer e os números que se apresentavam eram muito lastimáveis, automaticamente eles foram lá tal. Mas quem são essas pessoas? As pessoas que têm patrimônio. As pessoas, por exemplo, que têm lá determinada condição financeira de arcar com os custos, porque ainda são custos muito altos. Então eu digo o seguinte, na impossibilidade de fazer um testamento, vai e faça uma declaração de vontade. Uma declaração de vontade com várias cópias, em que o terreiro tem a cópia, em que a pessoa que está fazendo a passagem vai ter lá uma cópia guardada, em que a família tenha sido notificada daquela cópia. E a partir daí a família não vai mais poder discutir, porque é exatamente o cumprimento daquilo que a própria legislação tem feito. Agora, vai ser fácil? Não vai, porque tem família que vai brigar. Se a família não brigar pelo corpo, ela vai brigar pelo patrimônio. Se ela não brigar pelo patrimônio, ela vai brigar pela questão, que é a questão dos rituais e assim por diante. Esses precedentes que acontecem, são precedentes que acontecem tanto do ponto de vista religioso, quanto do ponto de vista social. O curta do René Guerra, que fala Os Sapatos de Aristeu, é justamente isso. As amigas estão lá preparando o corpo de uma mulher trans que havia falecido, a família toma conhecimento, manda buscar para fazer o enterro de acordo com o sexo biológico. Então essas coisas, essas questões, são questões que vão se apresentando. Quanto mais orientados os terreiros tiverem, quanto mais preparados os terreiros tiverem, mais fácil vai fazer com que a gente mude essa realidade, que é uma realidade de que ninguém interfira nos nossos desejos, de que ninguém interfira nas nossas vontades. E eu digo isso fazendo uma lembrança, que é a seguinte: as pessoas elas costumam dizer que aquele que não se adequa à regra é o imperfeito, né? Então, se criou a raça, se criou o gênero, se criou o sexo e assim por diante. Se você não está dentro de determinado padrão, você está fora. E daí o seu corpo, a sua vida, ela é considerada uma vida com menos direito, e você começa a se considerar como o sujeito que tem menos direito, e é justamente isso que a gente precisa combater. Então a gente dizia, o direito não pode entrar dentro do nosso terreiro, não podia, não é a nossa vontade.
Mas, à vista dos números, à vista dos fatos, à vista de como nós temos sido tratados dentro de um Estado que está cada vez mais conservador, cada vez mais cristão, cada vez mais irracível em relação à nossa existência, a gente precisa, de fato, ir lá e formalizar e registrar isso dentro de um cartório. E é muito importante a gente lembrar que, caso nada disso funcione, as insurgências negras precisam ser invocadas. Não percamos de vista, né, que naquele texto, embora seja uma crônica, né, e a crônica ela é uma junção, né, no caso, é uma junção de fatos, né, não necessariamente verdadeiros, mas coisas que eu vi acontecer aqui e ali, e juntei tudo num conto, num texto, enfim, que trazia vários elementos para a gente pensar em tudo que pode acontecer, né, no enterro de uma pessoa iniciada no candomblé. E naquela crônica, a tia velha do Babalorixá, ela comandou tudo no silêncio, né? Naquela nossa característica muito própria de se conversar, de se falar com os olhos, né? Ela foi comandando tudo, e no momento em que os irmãos, né, comandados pela filha do Babalorixá, se preparavam para levantar o caixão, os 6 ogãs, né, que eu imagino 6 homens bem fortes, né, porque ogã tem que ser macho, né, o que estão dizendo por aí, só para a gente brincar um pouquinho, né, com as coisas que a gente andou ouvindo. Que a gente andou ouvindo por aí, mas enfim, 6 ogãs que foram lá e tomaram a frente, e que no momento certo, né, quando a tia sinalizou, foram insurgentes o suficiente para tomar a frente naquele ritual e seguir com os funerais de acordo com a nossa tradição. Caso a vontade não esteja de alguma forma manifestada, nós temos que ser fortes e unidos o suficiente para levar a insurgência adiante e fazer com que os atos sejam de alguma forma cumpridos. Nunca foi fácil para a gente, né, Fábio? E nunca vai ser fácil. Essa é uma verdade que a gente precisa assumir desde já, e vai continuar ainda sendo difícil enquanto a gente não começar a mostrar que a gente existe, né? Portanto, exato, é muito importante que os nossos estejam, né, presentes nesses momentos. É claro que, em decorrência dessa pandemia, vai ficar muito complicado para todos nós, e nós vamos ter que reaprender a fazer, nós vamos ter que colocar o simbólico para funcionar, porque é a única alternativa que nós temos diante da pandemia. Isso não é um problema para a gente lidar com a pandemia, não é um problema para a gente lidar com a doença, lidar com esse impedimento que a gente sabe que é uma necessidade sanitária. Isso não é problema nenhum. Mas o impedimento causado pela discriminação, pelo preconceito, pelo racismo, isso a gente precisa combater. Isso a gente precisa, com todas as armas, combater. E é muito importante que, quando os recursos do Estado, os recursos do direito não estejam favoráveis, ou não estejam à mão, imediatamente à mão, porque às vezes a gente tem um corpo que precisa ser enterrado e não dá tempo de correr atrás de uma liminar, a gente não tem juiz que despache para a gente no primeiro horário. Então, ali é a insurgência que vai ter que falar mais alto, e a gente tem que ser forte o suficiente para mostrar que a gente sabe e é unido na hora de fazer valer aquilo que é uma condição para restituir ao nosso morto, mais do que a sua dignidade, o seu direito de entrar no reino dos ancestrais. É um ritual de passagem fundamental que a gente não pode deixar de cumprir, né? E que é muito importante que a gente traga esse conhecimento sobre a morte, sobre o morrer, sobre essa desigualdade que a morte constrói do ponto de vista social, para que todos os nossos estejam instrumentalizados e possam buscar, dentro daquilo que é possível, os seus direitos, mas quando o direito não der conta, que a gente possa ser insurgente contra todo tipo de injustiça. Isso é fundamental, isso é uma condição para a nossa sobrevivência, tem sido, ao longo dos séculos, uma condição para a nossa sobrevivência, para a existência e resistência dos nossos corpos negros. Então, é muito importante que a gente continue agindo com insurgência, porque isso é parte da nossa ética, isso é parte daquilo que a gente precisa para fazer valer o nosso direito à dignidade, o nosso direito à nossa condição humana, né? Porque se tem uma coisa que a gente vê acontecer com muita frequência, é a desumanização dos nossos, ainda no momento da sua morte. Nós somos desumanizados a vida inteira, e chega no momento da morte, mais uma vez, a gente vê essa desumanização se cristalizando, especialmente quando alguns grupos religiosos hegemônicos tomam a frente e nos humilham literalmente. Tem vídeos aí
no YouTube de pessoas de candomblé sendo humilhadas em velórios, sendo impedidas de chorar a morte do seu babalorixá, a morte do seu filho e assim por diante. Isso não pode acontecer e é muito importante que todos nós estejamos atentos e prontos para a guerra, seja ela do ponto de vista de fazer valer a legislação e buscar os direitos, mas também no momento oportuno que a gente saiba, com a força de Ogum, tomar a frente, com a força de Yansan, tomar a frente e fazer com que todos os orixás prevaleçam e façam com que os ritos sejam cumpridos. Eu tenho certeza que esse é o caminho. Diga, eu tenho uma... Quando você fala dessa desumanização, eu sempre lembro também de um outro episódio que se chama anatomização, né? Quando você já é negro, quando você é uma pessoa trans, quando você é uma pessoa LGBT, quando você é um afro-religioso, é como se você tivesse sido impingido de uma pena. E daí quando você morre, a desqualificação do seu culto, do seu direito ao culto, é como se fosse uma segunda pena impingida a você para dizer, já que você não se conformou às nossas regras durante a vida, não será agora durante a morte que você terá direito a elas. E daí eu me lembro de um episódio, que eu não contei no começo, mas que também me levou a fazer esses estudos sobre a morte, de uma amiga muito querida que faleceu e que era uma EQED, isso antes da gente se conhecer. Ela era uma EQED e teve um câncer de pulmão e nós entramos em contato com a família dela para que a família ajudasse a cuidar, porque a gente tinha a questão dos custos, cuidados com o hospital e tudo mais. E a família simplesmente se recusou a fazer aquilo. E quando a família... Nós já éramos conhecidos, mas não era iniciado ainda, foi um pouco antes. E a família se recusou a fazer aquilo. E quando a família se recusou, nós tomamos a frente, falamos, então vamos cuidar nós, os amigos vão fazer isso, e de fato fomos lá e fizemos. E eis que chega a notícia de que ela tinha morrido, cuidamos de todas as questões do velório, até o momento em que os familiares começaram a chegar. E o primeiro familiar que chegou e chorou, eu falei, pode levantar desse caixão aqui, não tem choro. Aqui quem vai chorar, o corpo é meu, o defunto é meu, quem vai chorar aqui sou eu. E foi um pampeiro dentro daquele cemitério. Eu que ia para casa, acabei falando assim, pois agora eu vou passar a noite aqui nesse velório. Passei a noite no velório até que a família, muito ousada, insistiu e foi no dia seguinte para o enterro. E quando ela chegou no enterro, ela se colocou a fechar o caixão, ela se colocou a pegar o caixão, colocar no carrinho e a seguir. Na metade do cortejo, eu pensei o seguinte, falei, tem alguma coisa errada aqui nesse enterro. Eu falei, não, para esse enterro agora. Eu falei, mas escuta, vocês não cuidaram, vocês não pagaram, vocês não visitaram, vocês não fizeram nada e vocês ainda vão na frente. Eu pulei em cima do caixão, sentei e falei, não vai ter mais enterro, só vai ter enterro aqui a hora que eu quiser. Por sorte, eu estava bem amparado, que os meus amigos estavam todos ali e falaram, então nós apoiamos e a família saiu. Esse é um ato, não é o que a gente quer, não é o ideal, não é o que a gente pretende fazer. Mas é dessa ideia que a gente precisa começar a tirar uma força que está dentro de nós. Tudo aquilo que vai sendo retirado de nós e que nós precisamos restituir. Então, é importante a gente sempre lembrar que no mundo ideal, nós não vamos precisar recorrer ao direito. Se o direito nos socorrer, porque o direito tem uma máxima, o direito não socorre quem dorme, então, tudo bem. Vai nos socorrer. Mas, na falta do direito, nós não podemos dormir. Nós temos que ir lá e nós temos que nos insurgir. Essa é uma prática nossa, uma prática de vida. É isso aí. Vamos encaminhando então para o final. Foi lindo, Fábio. É meu filho. E eu sou muito orgulhoso, né, desse grande intelectual, grande colega nas ciências sociais, um homem que eu admiro. É um filho que eu admiro também pela sua fidelidade, pela sua lealdade ao axé, ao seu babalorixá, que é, antes de tudo, seu amigo, né? E a gente está junto desde sempre e a gente vai seguir juntos, né? Até o fim, né? Até o fim. Até o fim que não é o fim, porque para nós a morte é simplesmente o fim da existência visível. É isso. A morte é o fim da existência visível. A gente tem a esperança de continuar enquanto ancestrais, cuidando dos nossos, rezando pelos nossos, brigando pelos nossos, né? E fazendo tudo o que for necessário para que os nossos continuem trilhando
o seu caminho com força, com perseverança, rumo à vitória. Eu te convido então, Fábio, para a gente encerrar essa nossa live, cantar comigo uma cantiga. Vamos cantar agradecendo, vamos chamar todo mundo aqui, vamos agradecer a nossa audiência, que foi altíssima, né? Exatamente, dando um beijo para todo mundo. Mas eu me lembro da mãe Estela cantando essa cantiga junto com o Gilberto Gil naquele documentário em homenagem ao Pierre Verger, né, que tinha falecido há bem pouco tempo. E ela dizia que a morte está, né, para o sono, que ela é como um sono, e que dormir talvez seja aprender a morrer. Então, que a gente possa, um dia, ter o direito a esse descanso, né, ter o direito a essa paz, mas que a gente seja chamado para a guerra, né, e que a gente esteja pronto para se levantar, porque a gente sabe que a vida não acaba com a morte, assim como a doçura não se acaba com o mel. Então, vamos juntos lá. Eiku, oiku, lá, isso, beré. Lá, isso, oiku, lá, isso, beré. Lá, isso, eiku, oiku, lá, isso, beré. Lá, isso, oiku, lá, isso, beré. Arauara, lá, isso. Então é isso, né? Ikulerió. Né? Que a gente possa sempre cantar a vida e a morte, porque é assim, né? A gente aprende no candomblé que os velhos cantam a vida, mas os novos cantam a morte, porque a gente imagina que os velhos seguem na frente. Os velhos são o elo entre as pessoas e os ancestrais. Então que a gente possa morrer velho, bem velho, para que a nossa morte seja festejada com toda a pompa e circunstância e todos os rituais que a gente merece. Eu deixo aqui um beijo para você. Um beijo. Um beijo para todos. Um bom domingo para vocês, gente. Eu vou botar as referências, algumas referências, ó. O Livro da Morte, Deus de Dois Mundos, né? E Os Nagô e a Morte são os livros que eu recomendo hoje. Você também coloca o seu, Fábio? Sobre a Morte, do Maurice Godelier, é um. A Morte é uma Festa, é outro que é importantíssimo, é um tratado esse livro. E um terceiro, que é o Rei, o Pai e a Morte. São livros aí imprescindíveis, tá bom? Obrigado a todo mundo aí. Beijo. Gente. Beijão.